Uma das grandes figuras políticas do século XX, perpetuador de grandes massacres e ao mesmo tempo de ações pragmáticas e realistas dignas de um estadista, secretário de Estado nos Estados Unidos, conselheiro de segurança nacional nos Estados Unidos, soldado, lutou na Segunda Guerra Mundial, uma figura extremamente polêmica que causa grandes debates sempre que é mencionado. Vamos discutir um pouco mais sobre o teórico e o estadista Henry Kissinger dentro do campo das relações internacionais. Kissinger nasceu em Fürth, uma cidade na Baviera, uma região na Alemanha, em 1923. Lá ele viveu na pele a ascensão do nazismo ao poder na Alemanha e em 1988 teve que fugir com a sua família para os Estados Unidos, onde fez praticamente sua vida. Nos Estados Unidos, Kissinger aprendeu inglês e criou sua imersão dentro da cultura americana, se dando muito bem com ela. Foi com a chegada da Segunda Guerra Mundial, então, que ele decidiu se alistar no exército americano e lutar na Europa contra a Alemanha nazista. Com o fim da guerra, Kissinger voltou as atenções para os estudos, indo para a faculdade de Harvard, onde ele se especializou em ciências políticas e relações internacionais, se formando com grandes méritos, inclusive com seu trabalho de conclusão de curso sendo inspiração para os alunos até hoje da faculdade. Na faculdade foi quando ele começou a moldar seu pensamento realista das relações internacionais. Influenciado por grandes figuras do realismo político, desde Thucydides, Richelieu, Metternich até Bismarck, ele criou sua ideia bem alinhada com a Realpolitik e com um pragmatismo político muito grande que influenciou suas ações no futuro. Assim, o Kissinger viu o mundo basicamente como um tabuleiro de xadrez. Ele ignorava dentro da política internacional moralismos ou questões ideológicas e focava 100% no interesse nacional, no pragmatismo de cada nação. Via então o mundo como um campo de disputa de poder e os Estados Unidos precisavam ganhar vantagem, senão alguém iria ter a vantagem sobre os Estados Unidos. Kissinger então foi ascendendo em sua carreira como acadêmico e ganhando cada vez mais respeito, inclusive na Casa Branca, até ser chamado em 1969 pelo presidente Richard Nixon para ser o seu conselheiro de segurança nacional. Com o Nixon, o Kissinger desfrutou de uma relação bastante ambígua, de parceria, de amizade, mas com algumas disputas entre os dois em diversas questões relacionadas à política internacional. Mas mesmo assim, o fato é que o Kissinger, com o tempo, se tornou o braço direito do Nixon em qualquer questão envolvendo as relações internacionais e a política externa americana. Foi então que começou a carreira como estadista de Henry Kissinger. Logo no começo, em 1972, só 3 anos depois de assumir o cargo, ele foi o responsável pela articulação diplomática com a China, que levou à histórica visita de Richard Nixon ao poder, reatando as relações diplomáticas e comerciais entre os Estados Unidos e a República Popular da China. Nessa mesma linha de tempo, Kissinger buscou o détente com a União Soviética. Seria basicamente uma série de acordos que foram elaborados e principalmente com a influência do Kissinger, que levaram a uma desmilitarização e uma diminuição do armamento nuclear de ambos os países, contribuindo para uma estabilização do cenário político internacional na Guerra Fria. Naquela época também causava muita dor de cabeça para os estadistas americanos a questão da guerra no Vietnã, que já vinha se alastrando há muito tempo e ceifando a vida de dezenas de milhares de americanos e milhões de vietnamitas. Nessa questão, Kissinger então entendeu a necessidade de retirar as tropas americanas do país e então foi o grande articulador americano do Acordo de Paris, que fez com que as tropas americanas finalmente saíssem do Vietnã. Por esse feito de conseguir tirar os soldados americanos da Guerra do Vietnã e, consequentemente, acabar com um conflito que se alastrou por muito tempo e ceifou milhares de vidas, Kissinger recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1973. Claro, imaginando um vencedor do Nobel da Paz, a gente pensa uma figura, um arquétipo pacífico, idealista, propagador dos direitos humanos e quase semidivino. Mas o Kissinger estava bem longe de ser algo assim. Isso porque o seu pragmatismo político levou de fato a reatar os laços diplomáticos com a China, a resolver a questão do armamento com a União Soviética e a tirar soldados americanos do Vietnã, mas ao mesmo tempo esse pragmatismo político levou a fatos um pouco mais nefastos. No Sudeste Asiático, por exemplo, no Camboja e no Laos, o Kissinger foi um dos grandes responsáveis por operações secretas que levaram à morte de dezenas de milhares de pessoas. Ao mesmo tempo, na América do Sul, ele foi um dos grandes responsáveis da diplomacia americana por negociar com Pinochet o golpe militar no Chile, levando a um regime militar que durou bastante tempo. Mas a sua carreira como estadista não terminou como conselheiro de segurança nacional. Em 1973, o Nixon despediu o antigo secretário de Estado e colocou Kissinger no lugar.
Kissinger, então, ocupado com negociações envolvendo o Vietnã, não ia imaginar que só um mês depois ele assumir o cargo, teria início a Guerra do Yom Kippur, entre israelenses e árabes, na qual ele tentaria negociar um cessar-fogo sem sucesso absoluto. Kissinger continuou no poder público até 1977, sob o comando do presidente Gerald Ford. No poder, a gente pode citar inúmeros outros episódios orquestrados pelo Kissinger envolvendo intervenções na Bolívia, na Grécia, no Golfo Pérsico e até no Programa Nuclear Brasileiro. Em 1977, ele então se aposentou da vida pública, fundou uma consultoria e escreveu obras acerca da sua experiência diplomática e da sua visão sobre a política internacional, como os mais famosos A Diplomacia e A Ordem Mundial. O Kissinger, então, foi talvez a principal figura do realismo político e da realpolitik que a gente tem nos Estados Unidos contemporâneo. Uma figura que mostra como a política internacional, desde o fim da Idade Média, é marcado simplesmente por pragmatismo político e afastado de uma moralidade. E, ao mesmo tempo, ele é uma figura extremamente eficiente no que fez e que deve ser louvado como estadista por suas habilidades diplomáticas tão grandes que levaram a tantas vantagens para os Estados Unidos. Kissinger, então, morre em 2023, no ano que completa 100 anos de idade. O seu legado e a sua história são então marcados por esse debate tão presente dentro dos acadêmicos de relações internacionais, entre uma figura pragmática ou cínica, um estadista ou um perpetuador de massacres. Naturalmente, as duas posições são válidas, mas o que fica é o debate. Um estadista ele teria que se preocupar com a moral ou só com o interesse nacional do seu país e do seu povo?